Eu pensei que ele era o pai que meu filho precisava, mas ele se revelou um monstro. Parte 1. Eu me lembro do dia em que conheci Felipe como se fosse ontem. Ele era charmoso, inteligente e tinha um sorriso que iluminava o meu dia. Nós nos conhecemos em um evento de trabalho, e desde o primeiro momento eu me senti atraída por ele. Nós começamos a namorar e tudo parecia perfeito. Felipe era atencioso, carinhoso e parecia amar meu filho, Lucas, tanto quanto eu. Ele sempre estava presente em nossas atividades familiares, sempre estava disposto a ajudar e sempre tinha um sorriso no rosto. Mas com o tempo eu comecei a notar que Felipe não parecia gostar muito de Lucas. Ele sempre encontrava defeitos no meu filho, dizendo que ele era muito energético, muito barulhento ou muito desobediente. Ele nunca parecia ter paciência com Lucas, e sempre o repreendia por qualquer coisa. Eu tentei conversar com Felipe sobre isso, mas ele sempre dizia que estava apenas tentando ajudar Lucas a se tornar uma pessoa melhor. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que Felipe simplesmente não gostava de Lucas. Eu comecei a me sentir dividida entre o meu amor por Felipe e o meu amor por Lucas. Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que precisava proteger o meu filho. Eu comecei a questionar se eu havia feito um erro em confiar em Felipe. Lucas começou a notar a falta de afeto de Felipe e começou a se sentir rejeitado. Ele começou a se comportar mal, fazendo coisas que sabia que não devia fazer, apenas para chamar a atenção de Felipe. Eu sabia que precisava fazer algo para mudar essa situação, mas eu não sabia o que. Eu estava perdida e confusa, e não sabia como proteger o meu filho da crueldade de Felipe. Eu comecei a me sentir sozinha e isolada, sem saber a quem recorrer. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de fazer com que Felipe mudasse sua atitude em relação a Lucas, mas eu não sabia como. Eu estava desesperada e não sabia o que fazer. Parte 2. Eu nunca esquecerei o dia em que Felipe fez algo que mudou tudo. Lucas estava em casa, brincando no quintal, quando Felipe chegou em casa do trabalho. Ele estava visivelmente irritado e estressado, e eu sabia que era melhor deixá-lo em paz. Mas por algum motivo Felipe decidiu dirigir sua raiva para Lucas. Ele começou a gritar com meu filho, dizendo que ele era um menino mau e que não merecia ser amado. Lucas, assustado e confuso, começou a chorar e a se afastar de Felipe. Felipe então fez algo que me fez gelar o sangue. Ele pegou Lucas pelo braço e o sacudiu violentamente, dizendo que ele precisava aprender a se comportar. Lucas gritou de dor e medo, e eu tive que intervir para evitar que Felipe o machucasse ainda mais. Eu estava horrorizada com o que havia acontecido. Eu nunca havia visto Felipe perder o controle dessa forma, e eu não sabia o que fazer. Eu sabia que precisava proteger Lucas, mas eu não sabia como. Depois desse incidente, Lucas começou a se sentir cada vez mais assustado e inseguro. Ele começou a ter pesadelos e a se recusar a ficar sozinho com Felipe. Eu sabia que precisava fazer algo para ajudar meu filho a superar esse trauma. Eu comecei a procurar ajuda de um psicólogo para Lucas, e também comecei a pensar em como eu poderia proteger meu filho de Felipe. Eu estava determinada a fazer o que fosse necessário para proteger Lucas. Eu sabia que não podia mais confiar em Felipe para cuidar de meu filho. Eu precisava encontrar uma maneira de mantê-lo longe de Lucas, antes que ele pudesse fazer mais mal. Eu estava pronta para lutar pela segurança e felicidade de meu filho, não importa o que fosse necessário. Parte 3. Depois do incidente, eu sabia que não podia mais permitir que Felipe ficasse em nossa casa. Eu não podia mais confiar nele para cuidar de Lucas, e eu não podia mais tolerar a sua presença em nossa vida. Eu tomei a decisão de expulsar Felipe de nossa casa. Eu sabia que seria difícil, mas eu sabia que era necessário. Eu não podia mais permitir que ele machucasse Lucas, e eu não podia mais permitir que ele me machucasse também. Eu lembro-me do dia em que eu expulsei Felipe de nossa casa. Ele estava furioso, gritando e ameaçando me processar. Mas eu não me deixei intimidar. Eu sabia que eu estava fazendo o que era certo, e eu sabia que eu estava protegendo Lucas. Depois que Felipe saiu de nossa casa, eu me senti aliviada. Eu sabia que eu havia feito o que era necessário para proteger Lucas, e eu sabia que eu havia feito o que era certo. Mas, nos dias seguintes, eu comecei a me sentir culpada. Eu me perguntava se eu havia feito certo em expulsar Felipe de nossa casa. Eu me perguntava se eu havia sido muito dura com ele, e se eu havia sido justa. Eu também comecei a me preocupar com o futuro. Eu sabia que eu teria que cuidar de Lucas sozinha, e eu sabia que seria difícil. Eu me perguntava se eu seria capaz de fornecer tudo o que Lucas precisava, e se eu seria capaz de ser uma boa mãe para ele. Mas apesar das minhas dúvidas e medos, eu sabia que eu havia feito o que era certo. Eu sabia que eu havia protegido Lucas,
e eu sabia que eu havia feito o que era necessário para garantir a sua segurança e felicidade. E ao final do dia, isso é tudo o que importa. Eu sei que eu fiz o que era certo, e eu sei que eu estou fazendo o melhor que posso para Lucas. E com isso, eu posso viver em paz.